Se você puder falar um pouco sobre a coleção de orações ao final do Evangelho segundo o Espiritismo. Como é que foi feita essa coleção de orações? Por que se fala tão pouco sobre esse trecho do Evangelho? Com vocês. Bom, para quem não tem intimidade com a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo ele é composto de 28 capítulos. E o último dos capítulos, Preces Espíritas, nem sempre é muito manuseado pelos espíritas, que costumam tratar o livro como se ele tivesse só 27 capítulos. E nós sempre falamos que o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, é o maior capítulo, mas não é. O maior capítulo realmente é o 28, pela coletânea de preces espíritas que Kardec apresenta. É uma coletânea de preces para as mais diferentes situações, para os encarnados, para os desencarnados, para os que estão desencarnando, para os que nos querem bem, para os que nos querem mal, para os que estão doentes, para todas as situações assim mais usuais que a gente tem na vida. Kardec buscou algum tipo de oração para representar. Por que o movimento espírita não dá tanta ênfase para esse capítulo? Pelo temor que ele se torne uma espécie de manual. Pelo temor que as pessoas digam assim, o que está desencarnando? Abre aí, ó, é a prece, essa aqui, ó, a prece para ler. Como se fosse um manual de preces em que as pessoas teriam ali já a prece pronta para trabalhar, quando nós sabemos que o nosso objetivo é nós criarmos de improviso as preces que nos sejam mais adequadas. Aí a gente pergunta, então por que Kardec fez? Para que ele consiga nos oferecer um exemplo de como é que a gente pode construir uma rogativa. E aí eu recomendo a todos que aqui estão pegarem do capítulo 28, item 46, oração por aqueles que não nos gostam, não gostam de nós, querem nos fazer mal. E você vai ver a criatividade de Kardec na construção da oração, trabalhando vários elementos em que ele vai buscando essa conexão. Então, você vai vendo, por exemplo, e dizer, olha, Senhor, eu te peço que eu não me alegre com as tristezas dele, que eu não fique feliz quando as coisas dão errado para ele, que eu também não fique triste quando as coisas derem certo, que eu aprenda a esquecer o mal que ele me fez, que eu não fique relembrando as coisas, que do fundo do meu coração eu o perdoe de verdade, que eu faça pedidos verdadeiros. E a última rogativa que tem nessa oração é a seguinte: Senhor, por fim eu te peço, me oferece uma oportunidade de ser bom para aquele que me fez mal, para que eu consiga fazer o bem a ele que tanto me prejudicou, mas que eu faça o bem sem arrogância, que eu não humilhe, que eu faça o bem sem que ele saiba que eu fiz, mas com o meu coração sereno de saber que eu aproveitei essa oportunidade para fazer o bem àquele que tanto me prejudicou. Então, esse conjunto de preces que compõe o último capítulo, ele é para ser visto como exemplos. Então, a gente vê, olha só que interessante, mas não para que se transforme numa espécie de manualzinho prático para a gente usar. A Federação Espírita Brasileira, inclusive, ela produz um opúsculo chamado A Prece, que é a publicação isolada apenas desse último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E quando vocês tiverem a oportunidade de ver esse opúsculo da fé, vocês vão encontrar lá a prece de Cáritas e como foi que ela surgiu. Está tudo descrito nesse pequenino opúsculo que a FEB nos oferece e que é apenas extraído desse capítulo, que não pode ser visto como uma receita, mas sim como um exemplo de como a gente pode fazer, tal como Jesus, que orou o Pai Nosso, sem a intenção de que Jesus, na verdade, quisesse deixar para nós algo para ser repetido. E Kardec coloca no preâmbulo do capítulo 28 que o objetivo maior seria auxiliar as pessoas, que ele deve ter ouvido muito isso, que dizem não saber fazer uma prece.
e que essas pessoas estão se sentindo muito inseguras porque acham que as suas preces não estão chegando até o destino. Então, ele pegou e começou a fazer a título de exemplo de como se deve para as pessoas que têm dificuldade de organizar os pensamentos, é isso que ele coloca. E que elas foram tiradas, escolhidas da multidão de preces que eles recebem da espiritualidade. Então, eles fizeram uma coletânea, isso é exemplificativo, isso não é e não deve ser considerado absoluto, é apenas para as pessoas perceberem que não precisa se decorar nada, que você, assim como os espíritos fizeram espontaneamente a prece, ele coloca algumas ali para dizer, olha, é mais ou menos isso, é colocar o seu coração em forma de palavras.